Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aí na aula dessa semana ao nosso estudo da circunferência. Então eu tenho aqui para vocês, uma circunferência representada no plano cartesiano. Esta minha circunferência aqui, ela perpassou os 4 quadrantes do meu plano. Não significa que toda a circunferência tenha que estar nos 4 quadrantes, tá certo? É só uma maneira aqui que eu usei para representar. Então, o que nós vamos entender aí como sendo uma circunferência? Circunferência para nós vai ser o conjunto de pontos pertencentes ao contorno dessa minha circunferência aqui, que eu representei aqui de cor verde. Então, todo ponto localizado sobre esse meu contorno e que está à mesma distância de um ponto central aqui na minha circunferência, é um ponto que pertence a essa circunferência. Portanto, a circunferência é composta por esse conjunto de pontos localizados no seu contorno, que estão à mesma distância de um ponto central na minha circunferência. Então, eu chamei aqui esse ponto central de C, coloquei suas coordenadas como sendo A e B. Poderia ser x do centro e y do centro. Chamei aqui um ponto genérico, um ponto qualquer de P, suas coordenadas x e y. E aqui, então, como eu disse, olha só, o meu ponto P pertence à minha circunferência e ele está ligado aqui ao centro da minha circunferência. O que seria para mim essa reta de amarelo que liga o ponto P ao ponto C? Seria para nós o raio da nossa circunferência. Então, o raio representa o espaço, a distância entre o ponto pertencente ao contorno da minha circunferência até o ponto central, ok? Então, olha só, um ponto para pertencer à minha circunferência tem que me dar a seguinte informação: a distância do ponto ao centro da minha circunferência tem que corresponder à medida do raio da minha circunferência. É a partir daí, então, a partir desta fala, que nós vamos definir a equação da nossa circunferência. Então, nós vamos lembrar das nossas aulas lá no início do ano. Então, o que eu tenho aqui? A distância entre dois pontos. Vamos lembrar lá da formulazinha que nós utilizávamos. Nós fazíamos assim. A distância, ela é a raiz de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya também ao quadrado. Isso aqui era a nossa distância, não é isso? Então, substituir aqui a expressão que indica a distância para dois pontos, e aqui a minha igualdade continua sendo o raio. Então, a partir dessa nossa expressão aqui, é que nós vamos montar a equação da nossa circunferência. Então, a equação da circunferência vem da fórmula da distância. E a fórmula da distância vem de onde? Teorema de Pitágoras. Então, vamos fazer aí algumas recordações. Estão lembrados da fala em sala de aula que se eu tenho um membro da minha equação em raiz, para que eu elimine esse radical, eu elevo o meu membro todo ao quadrado, e se eu é que coloquei esse quadrado no primeiro membro, ele vai ter que aparecer lá no segundo membro também, porque senão a minha igualdade aqui deixa de existir.
Então, como meu membro todo foi elevado ao quadrado, eu vou eliminar o meu radical. Então, não existe mais para mim aqui a raiz. Então, o que sobrou para nós aqui? xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Só que nós vamos utilizar os valores de acordo com as coordenadas para esses pontos lá na minha circunferência. Então, lá na minha circunferência, para o ponto P, quais foram as coordenadas que apareceram? Lá, as coordenadas do meu ponto P eram x e y. As coordenadas para o centro da minha circunferência eram A e B. Então, nós só vamos fazer a substituição. Quem eu vou considerar como sendo o meu ponto B aqui? O P. Quem eu vou considerar como sendo as coordenadas do meu ponto A? O meu ponto C, tá ok? Então, ficaria assim, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Então, eu só fiz uma troca aqui de coordenadas. No lugar do xb e do yb, coloquei x e y do meu ponto P. No lugar do xa e do ya, coloquei as coordenadas do centro da circunferência, que é o ponto aqui chamado de C, que são A e B. Nada mais que isso. Então, esta expressão que apareceu aqui é o que a gente chama de equação reduzida da circunferência. Só isso. Para eu montar, então, a minha equação de circunferência na forma reduzida, o que eu vou precisar conhecer? Eu preciso conhecer as coordenadas do centro da minha circunferência e vou precisar saber a medida do raio da minha circunferência. Com esses dados, eu consigo escrever a equação da nossa circunferência. Primeiro exemplo, então, determine a equação reduzida da circunferência de raio 3 e centro de coordenadas menos 2 e 1. Então, de acordo com a fala anterior, o que eu preciso para determinar a equação da nossa circunferência? Conhecer as coordenadas do centro e conhecer a medida do raio. Então, aqui do centro, eu tenho valores para A e para B. Então, montar a nossa equação reduzida é substituir as coordenadas do centro e a medida do raio aqui na nossa equação. Então, vai ficar assim, x menos da fórmula, e aí o meu valor aqui para ser substituído no lugar do a é menos 2. Então, menos vezes menos, aqui vai ficar mais 2 ao quadrado mais y menos o valor do meu b é 1 ao quadrado, é igual valor do raio 3 ao quadrado. A única operação que você vai resolver aqui é o valor do raio ao quadrado. O restante vai permanecer da mesma forma, porque a equação é reduzida. Então, 3 ao quadrado, 9. Então, a equação reduzida, pronta. Não se preocupa pensando, mas e esse quadrado e esse? Nós só vamos abrir esses dois quadrados quando nós formos trabalhar com a equação na forma geral. Verificar se os pontos A, 6 e menos 3 e B, 4 e 0 pertencem à circunferência de raio 4 e centro 2 e menos 3. Então, verificar se os pontos pertencem à circunferência significa fazer a substituição das suas coordenadas na nossa equação de circunferência e verificar se a nossa igualdade vai ser verdadeira ou não.
Nós não temos a equação aqui da circunferência pronta, mas nós vamos montá-la aqui. Então, eu sei que o centro da minha circunferência é 2 e menos 3, e sei que o raio é 4. Então, lembrando, x menos valor do A, 2 ao quadrado, mais y menos o valor do B, que é menos 3, então menos vezes menos vai ficar mais 3 ao quadrado, igual ao valor do raio ao quadrado. Então, 4 ao quadrado, 16. Nosso primeiro ponto é A, coordenadas 6 e menos 3. Então, eu vou substituir 6 no lugar de x, menos 3 no lugar de y. Então, vai ficar assim. Valor do x, 6, menos 2 ao quadrado, mais valor do y, menos 3, mais 3 ao quadrado, igual a 16. 6 tira 2, 4. É ao quadrado, lembra? Resolve dentro do parêntese primeiro e o resultado é que fica elevado ao quadrado. Mais menos 3 mais 3 vai ficar 0, então seria 0 ao quadrado. Se você não quiser nem escrever 0 ao quadrado, nem há necessidade. 4 ao quadrado vai ficar 16, né? O nosso 0 ao quadrado aqui vai zerar. Então, nós vamos ter 16 igual a 16. Se a minha igualdade é verdadeira, significa que o ponto pertence à minha circunferência. Nosso segundo ponto é 4 e 0. Então, mesmo processo. No lugar do x da nossa equação, vai ser 4. Então, vai ficar 4 menos 2 ao quadrado, mais no lugar do y é 0, mais 3 ao quadrado, igual a 16. 4 menos 2 vai ficar 2, é ao quadrado. Aqui, nós vamos ficar com 0 mais 3, vai ficar 3, também ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Igual a 16. 4 mais 9 vai ficar 13. 13 é igual a 16? Não, nossa igualdade é falsa. Então, quer dizer que o ponto B não pertence à nossa circunferência, somente o ponto A. 3. Determinar as coordenadas do centro C e o raio R de uma circunferência a partir de sua equação. X mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 16. Então, eu preciso das coordenadas do centro e do raio R. Como é que esse processo vai ser feito? Através da comparação entre a equação reduzida da minha circunferência, na sua forma original, sem nenhuma substituição, com a equação pronta que ele nos forneceu, que é x mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Então, ficaria da seguinte forma. Eu verifico, x é da minha equação. A minha equação original, ela é negativa aqui. E eu verifico que o meu valor aqui é positivo, então significa que foi feito um jogo de sinal. No lugar do valor numérico aqui, eu tenho 1. Então, quer dizer que esse meu valor de A, ele é menos 1. Por que menos 1, professora? Vamos lá de novo. Se eu soubesse que o A era menos 1 e fosse substituir nessa fórmula, menos da fórmula com menos do meu número, ia ficar mais. Aqui eu observo que eu tenho o meu y, né, da fórmula, e aqui só ficou y ao quadrado. O meu valor numérico aqui correspondente a B não apareceu. Se o meu valor numérico aqui não apareceu, significa que o meu B tem valor 0. Então, o centro da minha circunferência tem coordenadas menos 1 e 0. E o raio? Eu vou trabalhar com a igualdade aqui dos meus segundos membros. Olha só como é que vai ficar. Então, eu teria r ao quadrado igual a 16. Como é que eu identifico o r? Qual é o número que eu coloquei ao quadrado? E eu obtive resultado 16, que seria o mesmo que eu dizer que eu vou calcular a raiz para 16.
Então, a raiz para 16, 4. E aí, cuidado. Aqui você não vai colocar mais ou menos 4. Por quê? Porque o raio, ele indica uma distância, lembra? A distância de um ponto pertencente ao contorno da circunferência ao centro da circunferência. Então, aqui eu só vou trabalhar com o valor positivo. Então, quer dizer que o centro da minha circunferência tem coordenadas de acordo com a equação dada, menos 1 e 0, e o valor do meu raio é 4. O próximo exemplo aqui, que o livro de vocês apresenta, e ele chamou aqui de resolvido número 3, fala o seguinte: observando a figura, determine o centro, o raio e a equação reduzida de cada circunferência, sabendo que a reta y igual a 1 é tangente às duas circunferências. E aqui ele nos apresenta o gráfico com as informações. Então, aqui eu tenho a reta y igual a 1, eu tenho a circunferência que ele chamou de lambda 1, e aqui a segunda circunferência que ele chamou de lambda 2. O que significa a reta ser tangente às duas circunferências? Significa que a reta toca as duas circunferências. Então, existe um ponto em comum entre essa primeira circunferência e a minha reta, entre essa segunda circunferência e a minha reta. Pelo gráfico, eu identifico aqui para a primeira circunferência, centro, coordenadas menos 4 e 4, certo? Raio para essa circunferência, como é que eu faço a identificação? Olha só, o meu limite aqui, não é isso? É a reta, que está em azul. Então, olha só, pela disposição, pelas marcações aqui no meu gráfico, eu sei que aqui eu tenho o valor 1 para o meu y. Eu sei que aqui eu tenho o valor 1 para o meu x. Então, aqui, raio para minha primeira circunferência. Comecei no 1 e fui até o y de valor 4. Então, significa que o meu raio aqui, ó, tem medida 3, que é equivalente a essa mesma retinha aqui, ó, que vem do ponto central até essa reta. Então, esse é o raio. Por que 3, professora? 4, tirou 1, 3, ok? Segunda circunferência, olha o indicativo aqui do centro, origem do plano cartesiano. E aí eu olho aqui, ó, o meu raio. O que que é o raio? Não é a distância do centro até um ponto na extremidade da circunferência, ó, do 0 até o 1, do 0 até o 1, do 0 até o menos 1, do 0 até o menos 1. Significa, então, que o raio para essa segunda circunferência aqui é 1. Então, raio 1, centro 0 e 0. Agora, nós vamos partir para a parte de apresentar as equações reduzidas para essas duas circunferências. Então, a nossa primeira parte aí do exercício, como nós vimos aí pela análise do gráfico que ele nos forneceu, na primeira circunferência eu tenho centro menos 4 e 4, raio 3. Na segunda circunferência, eu tenho como centro a origem do plano cartesiano e raio de valor 1. Só que ele quer também as equações na forma reduzida. Então, para a primeira circunferência, vai ficar assim, x menos, valor do meu A é menos 4. Então, menos vezes menos vai ficar mais 4 ao quadrado. Mais y menos, valor do meu B, 4 ao quadrado. E o raio tem que ser colocado ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, 9. Para a segunda circunferência, vai ficar x menos, valor do meu A, 0 ao quadrado, mais y menos, valor do meu B, também 0 ao quadrado. Raio colocado ao quadrado, então 1 ao quadrado vai ficar 1. Você pode escrever a equação desta maneira ou de maneira mais simplificada. Como aqui eu sei que é x menos 0, eu sei que só vai sobrar x. Então, posso escrever apenas x ao quadrado mais
Aqui o mesmo caso, y menos 0 vai ficar y ao quadrado igual a 1. Ou seja, se você tem uma equação pronta e ela não apresenta o valor do a, é porque esse valor é 0. Se ela não apresentar o valor do b, o b também tem valor 0. Nosso último exemplo, então, determinar a equação reduzida da circunferência, que tem centro C, menos 1 e menos 3, e passa pelo ponto P, 3 e menos 6. Então, lembrando, o que eu preciso para montar a equação da minha circunferência? Eu preciso das coordenadas do centro, foram dadas, e eu preciso também do valor do raio, que aqui eu não tenho. Então, o que ele me deu? Centro e me deu um ponto. Ele falou que a circunferência passa pelo ponto P. Se a circunferência passa pelo ponto, significa que o ponto pertence à circunferência. Então, ele faz parte daquele contorno, não é isso que eu comentei aí anteriormente. Significa, então, que a distância do centro, lembra? Até o meu ponto, corresponde à medida do raio. Então, nós vamos utilizar a própria equação na forma reduzida para determinar aí a medida do raio e aí depois nós vamos montar a nossa equação. Então, vamos determinar aí a medida do raio para depois nós escrevermos a nossa equação na forma reduzida. A gente sabe que a equação na forma reduzida, sem a substituição de valores, é esta. Então, eu preciso das coordenadas do centro, estão aqui. Eu preciso das coordenadas de um ponto, ele está aqui, para que eu determine a medida do raio. Substituindo, então, nós vamos ter x do nosso ponto, 3, menos o valor do A do centro da circunferência, que é menos 1. Então, menos vezes menos vai ficar mais 1 ao quadrado. Y do meu ponto, menos 6, menos da minha expressão, menos 3 aqui, que é o valor do B lá do centro. Então, menos vezes menos vai ficar mais 3 ao quadrado. E aí, então, só vai me faltar o valor do raio. 3 mais 1, 4 ao quadrado. Menos 6 mais 3 vai ficar o quê? 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado. Menos 3, né? Na verdade. Igual a raio ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Menos 3 ao quadrado, 9. Que é igual a raio ao quadrado. 16 mais 9, 25, que é igual a raio ao quadrado. Se eu inverter aqui essa minha equação, eu sei que r ao quadrado é 25. Então, quer dizer que o meu raio é a raiz quadrada para 25, não é isso? Se eu passar o quadrado aqui em forma de raiz, então, meu raio vai ser 5. Montando a minha equação reduzida, então. X menos menos 1, que vai ficar mais 1 ao quadrado, mais y menos menos 3, que vai ficar mais 3 ao quadrado, que é igual ao meu raio ao quadrado, não é isso? Eu já posso colocar direto aqui, ó, 25.